Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai ler Gênesis capítulo 24. No capítulo 23 a gente viu o relato da morte de Sara e a gente viu Abraão negociando e comprando um campo em Macpela. No capítulo 24 a gente vai ver o encontro de Isaac com Rebeca, né? Como Deus providenciou uma esposa para o herdeiro de Abraão. Abraão já estava bem velho e o Senhor Deus o havia abençoado em tudo. Um dia ele chamou o seu empregado mais antigo, que tomava conta de tudo que ele tinha, e disse: "Põe a mão por baixo da minha coxa e faça um juramento. Jure pelo Senhor, o Deus do céu e da terra, que você não deixará que o meu filho Isaque case com nenhuma mulher deste país onde estou morando. Vá até a minha terra e escolha no meio dos meus parentes uma esposa para Isaque." Então aqui a gente vê Abraão já muito velho, né, depois da morte de Sara, e ele começa a ficar preocupado, né, porque ele sabia da promessa de que através dos seus descendentes viria uma bênção, né, para todos os povos. Então ele não queria que Isaac casasse com uma mulher ímpia. Ele queria arranjar uma mulher para Isaac que adorasse, né, que temesse ao Senhor. O empregado perguntou: "E o que é que eu faço se a moça não quiser vir comigo? Devo levar o seu filho de volta para a terra de onde o senhor veio?" "Não", respondeu Abraão, "não faço o meu filho voltar para lá de jeito nenhum. O Senhor, o Deus do céu e da terra, me tirou da casa de meu pai e da terra dos meus parentes e jurou que daria esta terra aos meus descendentes. Ele vai assim enviar o seu anjo para guiá-lo e você conseguirá arranjar uma mulher para o meu filho." Aqui a gente vê a fé de Abraão, né, que ele sabia que não era para Isaac ir para lá, que era para ele ficar lá, né, na terra da promessa, que depois viria para ser dos seus descendentes. E aqui ele tem a fé, né, falando assim: "Olha, o anjo do Senhor vai com você e você vai conseguir completar essa missão que eu estou te dando. Se a moça não quiser vir, você ficará livre desse juramento, porém não leve o meu filho de volta para lá, de jeito nenhum." Então aqui ele confiando no Senhor, né, que não era para Isaac voltar, mas que apareceria, né, essa esposa para Isaac, mesmo se ele não voltasse para lá, né, se a mulher não quisesse vir. Então o empregado pôs a mão por baixo da coxa de Abraão e jurou que faria o que ele havia ordenado. Então, depois de estar tudo resolvido, ele jurou. Em seguida, o empregado pegou 10 camelos de Abraão e uma porção de presentes e foi até a cidade onde Noar havia morado, na Mesopotâmia. Noar, gente, é irmão de Abraão, tá? Então, lá na cidade da Mesopotâmia, né, fica perto da Babilônia, e é Ur dos Caldeus, da onde o Senhor chamou Abraão. Quando o empregado chegou, fez os camelos se ajoelharem perto do poço fora da cidade. Era de tardinha a hora em que as mulheres vinham buscar água. Aí ele orou assim. Aqui, gente, a gente vê, né, que ele orou. Então, a gente vê que ele é um homem consagrado, né, que Abraão ensinou para ele, né, para os seus servos temerem a Deus. E aqui ele orou, né, crendo que o Senhor, ele revelaria a sua vontade, né? E ele acreditava que Deus já tinha escolhido uma moça para Isaac e mostraria para ele quem era. "Ó Senhor, Deus do meu patrão Abraão, faze com que tudo dê certo e sê bondoso para o meu patrão. Eu estou aqui perto do poço onde as moças da cidade vêm tirar água. Vou dizer a uma delas: por favor, abaixe o seu pote para que eu beba um pouco de água. Se ela disser assim: beba e eu vou dar água também para os seus camelos, que seja essa moça que escolhestes para o teu servo Isaque. Se isso acontecer, ficarei sabendo que fostes bondoso para o meu patrão." Então aqui, né, ele pediu um sinal para Deus, para ele saber qual era a mulher certa. Ele nem havia acabado a oração quando Rebeca veio carregando o seu pote no ombro. Ela era filha de Betuel, que era filho de Milca, e de Noar, o irmão de Abraão. Rebeca era uma moça linda, ainda virgem, nenhum homem havia tocado nela. Aqui, gente, a gente vê, né, falando da Rebeca, né, falando que ela era linda, que ela era pura, e a gente vê outras qualidades, né, ao decorrer da leitura, que ela era bondosa, né, ela era humilde, hospitaleira, tá bom? Aqui vai contar, né, basicamente o que o servo de Abraão havia pedido, orado para o Senhor, né? Rebeca faz tudo conforme ele orou, né? Tudo certinho para realmente ele ter certeza de que era ela que ele deveria levar para Isaac, né? Deus mostrou isso para ele.
Então, né, a gente viu que Rebeca deu também água para os camelos, e quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou uma argola de ouro que pesava 6 gramas e colocou no nariz dela, e também lhe deu 2 pulseiras de ouro que pesavam mais de 100 gramas. Em seguida perguntou: por favor, diga quem é seu pai? Será que na casa dele há lugar para que meus homens e eu passarmos a noite? Ela respondeu: eu sou filha de Betuel, filho de Milque de Noar. Na nossa casa há bastante lugar para dormir e também bastante palha e capim para os camelos. Então aqui dá uma pequena genealogia, né, confirmando que era essa mesma pessoa, né, que ela era da família, era parente de Abraão. Então o homem se ajoelhou e adorou a Deus, o Senhor. Aqui a gente vai ver que ele adorou de novo o Senhor, né? Como de quem diz: Senhor, você providenciou tudo, você me revelou quem seria a mulher e eu só fiz o que você me mostrou. Então o servo disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Abraão, meu patrão, pois ele foi fiel e bondoso com ele, guiando-me diretamente para a casa dos seus parentes. A moça foi correndo para a casa de sua mãe e contou o que havia acontecido. Rebeca tinha um irmão chamado Labão, a qual viu a argola no nariz da irmã e as pulseiras nos seus braços, e a ouviu contar o que o homem havia dito para ela. Labão correu e foi buscar o empregado de Abraão, que havia ficado de pé ao lado dos camelos, ali perto do poço. Labão disse: venha comigo, homem abençoado por Deus, o Senhor. Por que você está aí fora? Já preparei a casa e também o lugar para os seus camelos. Então aqui a gente vê que eles eram tementes a Deus, né? O irmão de Rebeca chega para o empregado de Abraão e fala assim, né? Homem abençoado por Deus. Então o homem entrou na casa, Labão tirou a carga dos camelos e lhe deu capim e palha. Depois trouxe água para o empregado de Abraão e os seus companheiros para que eles lavassem os pés. Quando trouxeram a comida, o homem disse: eu não vou comer enquanto não disser o que eu tenho para dizer, né? Aqui ele havia encontrado Rebeca, mas ele não queria ainda descansar, porque ele sabia que ele ainda precisaria falar, né, com os parentes da Rebeca para ver se aprovavam, né, o que ele havia ido fazer lá. Então, aqui ele conta tudo o que aconteceu, desde o juramento que ele fez para Abraão, né, conta que Abraão era muito rico, que Deus havia abençoado muito ele, que ele havia tido um filho, né, o Isaac. Ele conta tudo, né, tudo que a gente leu até agora, conta que ele orou para Deus e que ele pediu para que acontecesse, né, tudo quanto ele havia orado, e aconteceu, né, Rebeca fez isso. E aí aqui ele vai descrevendo tudo. E aí depois que ele termina de falar, né, o irmão e o pai da Rebeca respondem para ele, né: tudo isso vem de Deus, o Senhor, e por isso não podemos dizer nada, nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você, que ela seja mulher do seu filho, que ela seja mulher do filho do seu patrão, como o Senhor Deus já disse. Quando o empregado de Abraão ouviu essas palavras, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus, o Senhor, né? Aqui mais uma vez ele orando, né, para Deus, falando assim: Deus, foi a tua providência que fez com que tudo desse certo, né? Você guia o caminho dos que são fiéis a você. Em seguida, pegou vários objetos de prata e de ouro e vestidos e os deu a Rebeca. E também deu presentes caros ao irmão e à mãe dela. Então aqui ele pagou o dote, e a partir desse momento Rebeca já era a noiva, né, de Isaac. Então ele e os seus companheiros comeram e beberam e passaram a noite ali. No outro dia de manhã, quando se levantaram, o empregado disse: deixe-me que eu volte para a casa do meu patrão. Mas o irmão e a mãe de Rebeca disseram: é melhor que ela fique com a gente alguns dias, talvez uns 10, e depois poderá ir. Mas o empregado respondeu: não me faça ficar aqui. O Senhor Deus fez com que a minha viagem desse certo. Deixem que eu volte para a casa do meu patrão. Então eles disseram: vamos chamar Rebeca para ver o que ela diz. Eles chamaram a moça e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? Quero, respondeu ela. Aqui a gente vê, né, que ela respondeu quero sem hesitação, né? Ela, na lata, assim, ela respondeu. Aí deixaram que Rebeca e a mulher que havia sido sua babá fossem com o empregado de Abraão e os seus companheiros, e abençoaram Rebeca dizendo: que você seja
que você, nossa irmã, seja mãe de milhões, que os seus descendentes conquistem as cidades dos seus inimigos. Então Rebeca e as suas empregadas se prepararam, montaram os camelos e seguiram o empregado de Abraão. E assim eles foram embora. Isaac tinha vindo ao deserto onde ficava o poço daquele que vive e me vê, né? O poço de Beer-lahai-roi, né? Quando o anjo do Senhor apareceu para Agar, pois morava no sul de Canaã. Ele havia saído à tardinha para dar um passeio pelo campo, quando viu que vinha vindo camelos. Rebeca também olhou e quando viu Isaac, desceu do camelo e perguntou ao empregado: quem é aquele homem que vem andando pelo campo na nossa direção? É o meu patrão, respondeu ele. Aí ela pegou o véu e cobriu o rosto. O empregado contou a Isaac tudo o que havia feito. Então Isaac levou Rebeca para a barraca onde Sara, a sua mãe, havia morado, e ela se tornou a sua mulher. Isaac amou Rebeca e assim foi consolado depois da morte de sua mãe. Então aqui a gente vê, né, que o Isaac casa com Rebeca, e aqui a gente consegue fazer uma analogia. Lá em Gênesis 22, a gente vê que Isaac, né, representa a figura de Cristo quando ele estava sendo, quando ele ia ser sacrificado, né, quando Abraão iria sacrificar ele. E aqui, gente, a gente vê que ele casa com Rebeca, né, e Rebeca representa a igreja, né, representa a noiva de Cristo, porque ela agiu pela fé, ela não conhecia Isaac, ela não conhecia a terra de Canaã, e ela prontamente se dispôs para ir lá, né, para ser a noiva dele. E ela se voluntariou, né, para estar lá. Ela saiu voluntariamente para ir, igual a gente também, a gente sendo a igreja, a noiva de Cristo, a gente também vai até ele, né? A gente voluntariamente sai do mundo e vai até ele, né? E aqui, gente, a gente vê, né, que o anjo que acompanhou o servo do Senhor, ele representa uma figura do Espírito Santo, que somente através do Espírito nós podemos ser usados por Deus. Então ele foi usado para trazer a noiva de Isaac, né? Mas ele só conseguiu isso porque o Espírito estava com ele. Assim nós também, quando nós queremos trazer almas, né, para Jesus, fazer crescer, né, a igreja, a noiva de Cristo, a gente também é acompanhado pelo Espírito, porque a gente só é usado por Deus, né, através do Espírito. Tá bom, gente? Era isso, o capítulo 24. Espero que vocês tenham gostado e que estão gostando de todos os vídeos, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Até a próxima.